Com as bênçãos de Deus, damos início à 95ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solicito ao vereador Beto a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Presente. Amaral. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 94ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 20 de maio de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que se forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 94ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento da resposta do requerimento número 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 de 2019, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 5/2019-L, de autoria do edil Enivaldo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionárias dos municípios de Alumínio e indicar na carroceria dos veículos a data da fabricação dos mesmos. Anuncio o recebimento dos requerimentos número 348, 349, 350, 351, 352, 353, que prorrogam os prazos de funcionamento da Comissão Especial de Estudo. Anuncio o recebimento dos requerimentos número 354 e 355, que prorrogam o prazo de funcionamento de comissões especiais de inquérito. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 357 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Martins Filho, ocorrido no dia 23 de maio de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 23 de maio de 2019. Eduardo Delegacia, vereador. Renatinho Watanabe, vereador. Bengala, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Beto, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Edmo Bofete, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Enivaldo, vereador. Requerimento número 359 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do jovem Danilo Cabral Bueno, ocorrido no dia 23 de maio de 2019. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 23 de maio de 2019. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Eduardo Delegacia, vereador. Renatinho Watanabe, vereador. Bengala, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Beto, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Edmo Bofete, vereador. Enivaldo, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Martins Filho e do jovem Danilo Cabral.
Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 356/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, continua sendo extremamente preocupante a situação econômica do país, dos entes federativos e mais especialmente do nosso município de Alumínio. Por essa razão, encaminhamos ao senhor prefeito municipal requerimento número 289/2019, respondido pelo ofício número 322/2019, que respondeu à situação financeira atual do município. Essa resposta nos causou algumas preocupações, bem como notícia que o alumínio estaria sem certidão negativa, o que nos impediria de firmar convênios e receber o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Entendemos que as respostas não são suficientemente claras e por isso apresentamos esse requerimento. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Na resposta do item 3, conforme requerimento 322/2019, respondido pelo ofício 289/2019, a dívida consolidada de R$ 49.839.161,86 é composta de quais pendências? Favor discriminar uma a uma as dívidas que compõem esse total. 2. A resposta do item 4 do mesmo requerimento e feita pelo ofício acima aponta despesa empenhada e não paga ao final do exercício 2018. Diante disso, pergunto. 2.1. Isso configura restos a pagar? 2.2. Como está atualmente a situação dessa dívida? 2.3. Como foi composta essa dívida? Favor discriminar item a item. 3. No item 7 da resposta, houve a informação de que a receita ultrapassou. Quanto o correto não seria a despesa? E sendo assim, o que vem sendo feito pelo Poder Executivo para a correção dessa situação? 4. O município possui certidão negativa de débitos? Desde quando estaria sem certidão e por qual motivo? 4.1. Quais os reflexos de eventual ausência da certidão no tocante ao repasse do FPM? Qual valor deixamos de receber em face disso? 4.2. Quais medidas foram adotadas no sentido de reverter tal situação e qual o prazo para ser sanado? Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2019, Eduardo Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Peço para discutir isso aqui. 5 minutos com a parte. Há algumas sessões atrás, eu fui autor de um requerimento perguntando ao prefeito municipal qual seria a situação financeira do município, obviamente por motivos de preocupação de que tipo de gestão está sendo feita para enfrentar esses problemas que o município tem vivenciado, não só agora, mas fruto de dívidas contraídas ao longo do tempo da municipalidade. E aí nos assusta primeiro o montante geral de dívida apontada e reconhecida pela Prefeitura como consolidada, que é de 49 milhões de reais para uma cidade que tem um orçamento aí próximo de 65 milhões. É de se imaginar, por exemplo, que o montante de dívida é quase que comparável a um ano de exercício do orçamento municipal. Então a gente quer ver discriminado, item a item, o que são essas dívidas. A gente sabe que boa parte dessas dívidas são daquela questão do INSS do município, que também está tendo um outro reflexo, que é exatamente hoje a ausência novamente do município de uma certidão tão importante para a cidade, que é a que permite ao município firmar convênio com os demais órgãos, com os demais entes da federação, que é o que permite ao município sacar, não que seja um saque, mas de movimentar o FPM, não ficar bloqueado esse fundo de participação, que é uma receita importante da cidade. E para a gente conhecer esse panorama de uma forma geral, para a gente tentar, em nível de assessoramento, que é o que a Câmara faz também, além da fiscalização, indicar ao prefeito ou requerer ao prefeito providências no sentido de encarar esse problema que é posto a ele desde que ele assumiu. E também de saber qual problema estaria realizando. Por isso que a gente pergunta, no próprio exercício dele, se teve restos a pagar sem a existência de saldo. O mais importante de tudo é que nesse ano e meio que falta de administração, é que seja colocado as despesas conforme aquilo que tem para gastar, para que não gere mais dívida, para que não seja mais um prefeito a gerar déficit nas contas do município, que é o que está atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Eu falo aqui que eu sei de tudo que o prefeito herdou de problema,
mas não pode ser um vetor para gerar problema. Porque pegar uma cidade com superávit e administrar é fácil. A gente espera de alguém que pegue uma situação crítica, como é que é do nosso município, não gere mais problemas de ordem financeira e que, acima de tudo, comece a resolver esses problemas. Mas, para isso, tem que ter o pé no chão, entender que está passando por problemas financeiros e fazer gestão de crise, que até agora não iniciou isso daí. Isso é muito preocupante para a cidade. Veja só, por exemplo, o CDHU autorizou o município a fazer a contratação do projeto das primeiras 50 unidades habitacionais, podendo ocorrer de já ser aditado a 100, porque talvez consiga fazer a 100 no mesmo lugar, no Olidel, sem a necessidade de utilizar o Paraíso no primeiro momento. Isso já está autorizado. Então vamos imaginar que dentro de 6 meses, e a gente quer acreditar que as coisas fluam, esse projeto esteja pronto. Uma vez pronto o projeto, o último passo que vai faltar é a assinatura de convênio para a obra. Já pensou? O município perdeu unidade de habitação por não ter CND, por um erro talvez de consolidação ou de atraso de um pagamento de uma dívida absurda que foi deixada para a cidade. Absurda. Porque a brincadeira que fizeram da questão Castellucci e INSS nessa cidade é absurdo. O reflexo está aí. A dificuldade do município ter que contrair pagamentos mensais aí de valores de 150, 200 mil reais. Então é complicado, mas já que teve a dívida foi negociada, a gente também não pode aceitar que se atrase isso para gerar outro reflexo para o município. Então a importância do requerimento é cada vez a gente se aprofundar mais no conhecimento desses problemas financeiros para poder tentar auxiliar e principalmente para dar um start na prefeitura no sentido de ver a questão que está na frente deles ali e de não causar mais problema ao término desse mandato, que a gente não pode, cada prefeito que passa aqui, a ignorância da lei de responsabilidade fiscal, ficar largando dívida, porque daqui a pouco essa cidade vai chegar num ponto de insustentabilidade fiscal e financeira. Então a razão do requerimento é essa. Essas são as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 356. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Elivaldo. Aprovo. Requerimento 356, aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continua com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 358, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, conforme noticiado pelo site São Roque Notícias, houve uma reunião entre o prefeito de São Roque e o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, visando a reativação do passeio de trem Maria Fumaça entre Mairinque e São Roque. Reunião que também contou com a presença do presidente da CPTM, tratou da recuperação do trecho da linha férrea entre Mairinque e São Roque para incrementar o turismo nos referidos municípios. Considerando que os passeios de trens tipo Maria Fumaça são um sucesso em cidades como Gramado, Curitiba e Campinas, entendemos que o município de Alumínio também poderia ser incluído no passeio de Maria Fumaça, que interligaria os municípios Alumínio, Mairinque e São Roque. Requer a mesa ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Executivo poderia iniciar tratativas com o Governo do Estado de São Paulo e as prefeituras de São Roque e Mairinque para incluir a cidade de Alumínio no passeio de Maria Fumaça? Se sim, indicar as providências tomadas. Por derradeiro, solicito dar ciência do requerimento aos departamentos de Cultura e de Esportes e Lazer. Sala de Sessões, vereador Lando Silva. Alumínio, 22 de maio de 2019, Enivaldo, vereador. Peço para discutir. Não, vereador. Quero inicialmente parabenizar o nobre colega 5 minutos para a parte. Pela iniciativa, vereador. E quando nós tivemos lido também, eu procurei, através de conversação telefônica, ver essa possibilidade, que realmente, de fato, é muito importante, não é? Imagine o nosso município aí ter essa possibilidade de oferecer esses passeios de trens. Talvez, não sei nem se Vossa Excelência chegou a cumprir esse trajeto de trem, mas então Vossa Excelência vai ter esse prazer imenso de fazer isso, porque eu já o fiz. Mas veja, a dificuldade que nós podemos encontrar é a estação,
de parada de trem aqui no nosso município, pelo menos inicialmente, a informação que nós tivemos, não comportaria, pelas circunstâncias de segurança hoje, né, o que é exigido hoje. Mas, se também não tomar essa iniciativa, nunca vai comportar, né? Então, a iniciativa é muito boa, nós estamos aprovando o requerimento de Vossa Excelência e parabenizando pela iniciativa. Mas lembrar que isso aí, infelizmente, acaba prejudicando um pouco a ideia, né? Mas não totalmente, igual eu disse anteriormente, se também nunca tomar a iniciativa, ficar esperando, nunca vai estar em condições mesmo de parar de trem naquela localidade. Mas era só para incrementar aí a discussão do requerimento de Vossa Excelência, que teve uma boa iniciativa. Pois não, Brasil? Lógico que eu já fiz o passeio de trem na época de São Roque e Amador Bueno, né? Então já trilhei os trechos do pedaço aí da passagem de trem. Mas eu vejo que, como a Vossa Senhoria falou, a respeito da estação de trem, né? Então nós sabemos que essa estação é uma estação antiga, que faz parte do trecho da ferrovia, né? São Roque, Mairinque e Alumínio. Então, como está mencionado aqui, o secretário fazendo parte, a nosso município, desse passeio com a Maria Fumaça, seria toda uma reestruturação, né? Então, se o nosso executivo, né, se empenhar e trazer uma resposta para a gente, trazer uma resposta para o município, né, poxa, seria de grande valia, até mesmo o conhecimento da história que o nosso município tem para toda a região, né? Então, fica aqui o nosso pedido ao executivo que nos atenda aí o mais rápido possível com esse requerimento. Obrigado pela parte. Eu agradeço. Continua em discussão o requerimento 358. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo, da Delegacia. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 358, aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 360/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando solicitações dos moradores da rua Roxinol, lote 3, quadra 2, do bairro Recanto dos Pássaros, em Alumínio, para instalação de um braço de iluminação devido à falta de iluminação no local, considerando que essa parte da rua não é contemplada com iluminação pública e que a falta da mesma coloca os moradores em risco, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. É possível o executivo oficiar a SERIM para instalação de iluminação pública no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2019, Enivaldo, vereador. Requerimento número 361/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando os benefícios que a hidroginástica traz para a saúde dos idosos, matéria anexa, considerando que no início da atual gestão o senhor prefeito esteve no CCI, Centro de Convivência do Idoso, onde na ocasião Vossa Excelência anunciou a todos presentes que uma piscina seria instalada no local, considerando que até o momento nada foi feito, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A instalação da referida piscina se concretizará na atual gestão? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. Em caso negativo, considerando que temos o clube da Associação Atlética Alumínio, o qual possui uma estrutura relevante, seria possível propor e firmar um convênio com o clube supracitado, a fim de poder atender esse público da melhor idade tão merecedor de tal benefício? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 362/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Irema, esse vereador que subscreve se reuniu com os moradores da rua Antônio Felisbina nas adjacências do número 4566, Serim, e constatou a presença de uma árvore conforme foto anexa, aparentemente seca, e que aparenta risco de queda, colocando em risco os moradores locais, assim como os munícipes que por ali transitam. Considerando que em face do diâmetro da árvore em questão versus a largura da calçada, pedestres que ao transitarem pelo local são obrigados a sair da calçada e continuar sua caminhada pela rua, se expondo ao risco ao dividirem o espaço com veículos que por ali transitam. Sendo assim, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo determinar ao setor competente uma visita técnica no local supracitado para melhor análise e posteriormente tomar as ações cabíveis, se for o caso?
2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 363, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nos bairros do Itararé e Alto do Itararé, assim como Areia Branca e Carafá, há vários comércios que são abastecidos por veículos de médio e grande porte, considerando que esses veículos utilizam a estrada Jaziel do Prado Ferreira para acessar os bairros supracitados, considerando que na estrada Jaziel do Prado Ferreira há uma linha férrea que passa sobre a mesma, considerando que a sinalização de altura máxima permitida no sentido centro-bairro está em péssimas condições de uma visualização face à precariedade da mesma, além de mal posicionada e parcialmente coberta pelo mato, conforme anexo 1 e anexo 2, respectivamente, considerando que esse vereador que subscreve já presenciou condutores que, ao passar despercebidos no local, não visualizaram a placa de sinalização e enfrentaram dificuldades ao atravessar o local, chegando a ficar travados sob a linha férrea. Sendo assim, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo determinar ao setor competente a substituição da placa de sinalização por outra placa nova? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. Caso seja possível a substituição da placa deteriorada pela ação do tempo por outra placa nova, seria possível fixá-la no local de melhor visualização, conforme anexo 3, para a maior comunidade dos condutores? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 364, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 22 de abril de 2019 iniciou-se a campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe, onde devem ser imunizadas pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mãe no pós-parto até 45 dias, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores, profissionais de saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento. Considerando que a campanha se encerra no dia 31 de maio de 2019, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. Qual a meta de vacinação para o nosso município? 2. A meta já foi atingida? 3. Quantos munícipes entre crianças, idosos e adultos já receberam a vacina? 4. Como vem sendo realizada a campanha em nosso município? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 365, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Lamartine de Oliveira há um grande fluxo de veículos devido à presença de estabelecimentos comerciais, considerando que alguns motoristas reclamam sobre a dificuldade de encontrar lugar para estacionar, considerando que fomos procurados por comerciantes que pretendem realizar obras para estacionamento 45 graus em frente ao Mercado Colinas, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia realizar a referida obra? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. O Executivo poderia autorizar para que um particular realizasse a obra? Se sim, quais os procedimentos? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 366, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Olivério Ferreira, próximo ao número 400, bairro Alto do Itararé, existe grande quantidade de matos e entulhos, considerando que o atual estado desse terreno vem motivando seguidas reclamações dos moradores, considerando que a real situação é um agente propício para a proliferação de bichos nocivos à saúde dos moradores, como cobras, escorpiões, aranhas, ratos, que constantemente são encontrados no local, podendo a qualquer momento trazer consequências mais graves, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da retirada dos entulhos e arroçadas dos matos do referido terreno? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 367, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, relatam nos moradores do bairro Carafá que têm encontrado dificuldade em matricular seus filhos na escola estadual e municipal. Tais moradores vivem fora dos limites territoriais da cidade. Na realidade, no limite por questões de proximidade, utilizam do aparelho de serviços e comércio municipal. Ocorre que, segundo consta, além da dificuldade de matricular alunos, teriam sido informados que no próximo ano teriam de matricular seus filhos na cidade de Votorantim.
A respeito disso, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiados a Secretaria Estadual de Ensino e também a Prefeitura para que nos informe. 1. A Secretaria Estadual de Ensino. A. Moradores do bairro Carafá podem matricular seus filhos na Escola Estadual Honorina Rios de Carvalho Melo? Caso negativo, indicar os motivos de direito e para onde deve se matricular adolescentes moradores do bairro citado. B. Apresentaram nos casos dos alunos Daniele Aparecida Mendes, 16 anos, segundo colegial, e William Fernando Mendes, 15 anos, primeira série do ensino médio. Esses alunos conseguirão matricular-se na Escola Estadual Honorina? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. A Prefeitura Municipal está garantido direito de matrícula na rede municipal para crianças moradoras do bairro Carafá? Caso negativo, apresentar motivos de direito que justifique tal decisão. B. Existe alguma decisão no sentido de no próximo ano não matricular crianças de bairros limítrofes da cidade? C. A criança Otávio Rodrigues de Moraes, 8 anos, conseguiu se matricular na rede municipal. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2019, Eduardo da Delegacia, vereador. Presidente. Vereador, Quero só discutir. 5 minutos com a parte. Obrigado. Eu recebi a reclamação de alguns pais, no sentido de que os seus filhos, que moram, obviamente, com eles no bairro do Carafá, estão com dificuldade de se matricular no município de Alumínio. Em duas frentes seria. A primeira aos alunos de ensino médio na escola Honorina, inclusive eu coloco o nome do aluno, a idade e o ano letivo para saber se eles já foram matriculados ou não. E aí é uma demanda de política pública com o governo do estado, com a Secretaria de Ensino, que a gente vai levar à frente. E a outra, que é a mais fácil de a gente relacionar, que é relacionada ao município de Alumínio, porque é a rede municipal. Que são duas coisas. Primeiro, o nome da criança que está buscando uma vaga na rede municipal e que estaria com dificuldade de fazer a matrícula, porque mora no bairro limítrofe da nossa cidade. A gente sabe que existem vários bairros que são limítrofes no nosso município, tanto do lado do Carafá, Votorantim, como na divisa com Mairim, que até na divisa de Sorocaba. E essas pessoas, por questão de proximidade, de comodidade e de querem também, elas acabam utilizando todo o aparelho público do município de Alumínio. Isso não é novidade a ninguém. Usa saúde, o sistema de educação, mas também usa o sistema de comércio, também usa o sistema bancário. Então elas se movimentam dentro da nossa cidade. Elas produzem aqui, pagam suas contas aqui, utilizam do nosso serviço de comércio e também dos serviços públicos. E além dessa dificuldade, e a gente teme exatamente alguma decisão que vai ser tomada, está uma história dentro desses bairros que eles não vão ser rematriculados no próximo ano. Que esse aluno teria que procurar a rede municipal da cidade a qual o bairro está vinculado, que seria um absurdo de se imaginar, porque fatalmente, por proximidade, Alumínio acaba atendendo melhor. Fatalmente, porque o pai trabalha, às vezes, aqui, também é atendido melhor. Então, o nosso município tem que ter a responsabilidade, não formal, com aquilo que está distrito ao território, mas respeitar as pessoas que estão nessas regiões limítrofes da nossa cidade, para que não tenha essa dor de cabeça de o aluno estar estudando e a mãe está preocupada aonde que no ano que vem vai estudar. Então, a gente tem que, se isso é um boato, acabar com ele. Se não é um boato, tomar alguma providência, porque não pode ter uma insegurança nesse sentido. E a reclamação que a gente faz ao Estado é também que tem que flexibilizar e facilitar a vida dessas pessoas. Porque matrícula de adolescente e de criança tem que ser algo que tem que ser feito muito rápido. E a gente não pode permitir que numa cidade como a nossa, que toda a vida que tem um histórico de atendimento às regiões limítrofes, de repente mude essa postura por qualquer outro motivo, que seja de ordem financeira ou de ordem de transportes, porque a gente infelizmente tem ouvido algumas coisas nesse sentido. E essas pessoas que a vida toda aqui foram atendidas, não pode do dia para a noite deixar de receber o tipo de atendimento de serviço público, porque, como eu disse, elas só não procuram o serviço público, não é só isso. Elas realizam seus atos de comércio na cidade, frequentam o comércio local, compram aqui, ajudam na receita do município. Porque, apesar de estarem numa área limítrofe,
a vida toda delas está pautada dentro do município de Alumínio, todo mundo sabe isso. A gente, quando fala, por exemplo, do bairro Carafá, a gente nem lembra que ele está no limite de Votorantim, porque parece que é um bairro que é da nossa cidade. Então, a gente pede aí, além, óbvio, da aprovação do requerimento, que a Prefeitura tenha sensibilidade em relação a essas pessoas e também a Secretaria de Ensino, aí a quem a gente endereça o ofício. São as minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 367. Peço a palavra. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, só para endossar até o que o vereador Eduardo Legacia coloca na discussão, é importante lembrar que existe uma lei municipal que autoriza, ela não obriga, mas autoriza o atendimento à educação, principalmente no que tange a transporte de alunos. Se autoriza transporte de alunos, é porque certamente o aluno teria que estar matriculado dentro do nosso município, logicamente, não é? E depois também é bom lembrar que no que tange a educação, não pode existir limite territorial. Até porque nós entendemos, como foi dito anteriormente, o bairro Carafá está muito mais próximo do nosso centro, da nossa sede, do que a sede de Votorantim. Então, nesse sentido é que nós também entendemos que é uma questão que se deve refletir bastante, para que não prejudique a educação daqueles que, na verdade, são mais aluminenses até do que votorantinenses. Era isso que nós tínhamos a colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Continue em discussão o requerimento 367. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Bengala. Doutor Alexandre. Beto. Edmo Bofete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 367, aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 368/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as atribuições de fiscalizador dos atos do Poder Executivo, é que requer a mesa, nos termos do ato da presidência número 1/2019, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. Há algum procedimento aberto no Ministério Público sobre provimento de empregos em comissão pelo município de Alumínio? Se sim, houve alguma recomendação do Ministério Público para extinção de empregos em comissão sem atribuição de direção, chefia e assessoramento? Enviar cópia da manifestação do Ministério Público e especificar as providências adotadas. 2. Em relação ao processo TC 800-500/66111, que julgou irregular o provimento de cargos em comissão pelo município de Alumínio, informar se o Executivo tomou conhecimento da decisão e quais as providências adotadas. 3. No mês de abril e maio de 2019, houve nomeação para empregos de comissão no Executivo? Enviar relação de nomes e funções. Sala de sessões plenária, vereador Lando Silva, 27 de maio de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pela ordem, então, presidente. Pois não, vereador. Como não há nenhuma indicação, nenhum expediente recebido de diversos aí, eu solicito que seja o primeiro intervalo regimental, caso não esteja ninguém inscrito aí, o tema livre também. Coloco em discussão o pedido de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei número 10 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2020 e da outras providências. Solicito à secretária a fazer a leitura do projeto. Mensagem de lei número 10/2019, Alumínio, 29 de abril de 2019, excelentíssimo senhor. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa casa o projeto de lei de diretriz orçamentária LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações à elaboração do orçamento programa
do município de Alumínio para o exercício 2020. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinada, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração de lei orçamentária anual LOA e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. O projeto de lei encontra-se dividido em 6 capítulos, os quais abordam regras gerais e específicas de conduta a serem adotadas em benefício da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, no aspecto econômico, social e da cidadania. Os capítulos mencionados seguem especificados. 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. 2. As diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos no município e suas alterações. 3. A disposição relativa às despesas do município com pessoal em cargos sociais. 4. A disposição sobre alterações à legislação tributária do município. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 6. As disposições finais. São partes integrantes dessa lei os seguintes anexos: demonstrativos de metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas às fixadas nos 3 últimos exercícios, anexos de riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências, anexo de metas e prioridades. Com relação ao orçamento, a receita foi estimada utilizado o índice de inflação IPCA, acrescido de 1% de crescimento natural acima do índice inflacionário, perfazendo um total de 6% aplicado sobre a receita arrecadada de 2018. Também se levou em conta na projeção da receita o crescimento do valor de ICMS. A projeção da despesa tem o percentual de 89,21%, concentrando na categoria despesas correntes, financiando a previsão de gastos classificados como obrigatórios, pessoal em encargos e outras despesas recorrentes, e de 10,79% para as despesas de capital. Observa-se o crescente aumento com as despesas com manutenção de máquina governamental, o que demonstra as dificuldades que o município enfrenta na projeção dos necessários investimentos para atender às necessidades prioritárias. Nas despesas de capital, os investimentos foram projetados pelo Departamento de Planejamento, levando em conta as projeções inseridas no Plano Plurianual de Investimentos. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos de planejamento. É de se destacar ainda, entre as despesas de capital, o elevado custo com sentenças judiciárias e débitos previdenciários advindos de administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, mas, entretanto, insuficiente para atender a totalidade das demandas do município. Confiante do alto espírito público de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, com vistas à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar nosso protesto e consideração e apreço. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 10/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2020 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e no artigo 26(2) da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2020, compreendendo: 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. 2. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 3. As disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargos sociais. 4. As disposições sobre as relações da legislação tributária do município. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 6. As disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos: A. Demonstrativo de metas anuais. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. E D. Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. 2. Anexo de riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. 3. Anexo de metas e prioridade. Capítulo 1.
Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2020 previstas no PPA 2018-2021 são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos da lei orgânica, na lei orçamentária, mas não se contribuem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. A elaboração da proposta orçamentária para exercício financeiro 2020 será dada maior prioridade. 1. Atenção especial no atendimento à criança e adolescente. 2. Eficiência e transparência na gestão de recursos públicos. 3. As ações de estímulo e aprimoramento do quadro de servidores para a melhoria dos serviços prestados. Superação do improviso e construção de uma gestão ágil e transparente. 4. A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana. 5. As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta de serviços de saúde, enfatizando a prevenção. 6. As ações que promovam a garantia do direito e a educação básica com excelência e equidade. 7. A integração e a cooperação dos governos federal, estadual e com os municípios da região metropolitana de Sorocaba. 8. O desenvolvimento econômico com foco nas potencialidades locais, principalmente de micro e pequenas empresas, para a construção de uma cidade sustentável, conectada e eficiente. E 9. A valorização do patrimônio ambiental e cultural do município. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que integra a presente lei. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas no anexo da própria lei. Capítulo 2. Diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 4º. A estimativa de receitas serão feitas com observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico de qualquer outro fator relevante. Artigo 5º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000, visando o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nessa lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020. Artigo 6º. No prazo previsto no parágrafo único, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, valores das ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 7º. É Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 8º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operação de crédito. Artigo 9º. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças até o dia 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2019, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2020, especificando: 1. Número e data do ajuizamento da ação originária. 2. Número do precatório. 3. Tipo da causa julgada de acordo com a ordem da despesa. 4. Enquadramento alimentar ou não alimentar. 5. Data da autuação do precatório. 6. Nome do beneficiário. 7. Valor do precatório a ser pago, autorizado conforme determinado pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional número 62/2009. 8. Data do trânsito em julgado. 9. Número da vara ou comarca de origem. E 10. Cópia do ofício requisitório no caso de precatório trabalhista e cópia de requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único.
a forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios das parcelas resultantes observarão no exercício 2020 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na Emenda Constitucional número 62/2009 e no Decreto número 213/2010. Artigo 10. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através da lei específica. Artigo 11. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas pelas leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais pelos extraordinários. Artigo 12. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais do percentual mínimo de 0,25% da receita estimada através da reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal é autorizado nos termos estabelecidos pela Constituição Federal a 1. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 10% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das dotações do orçamento da despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167(6) da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no exercício anterior deste artigo, quanto ao percentual de 30% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto nesse artigo os créditos destinados a suprir insuficientes as dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasses de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 14. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício 2020 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 5º. O orçamento fiscal, que abrange os poderes executivo e legislativo, cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites: 1. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde. 3. O pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 3. Disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 16. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2020 serão fixadas observando o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar número 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 17. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes na Lei Orçamentária 2020 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes na Lei Complementar número 101/2000. Artigo 18. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até 31 de julho de 2019 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e cargos vagos, comparando com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 4. Dispõe sobre alterações da legislação tributária do município. Artigo 19. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial IPTU serão efetuadas utilizando a média dos indicadores oficiais da inflação, INPC, IGP, DI, FGV e IPC-FIP, dos últimos 12 meses. Artigo 20. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício 2020 terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 21. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos na dívida ativa
cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, 2 da Lei Complementar Federal número 101/2000, capítulo 5, disposições relativas à dívida pública municipal, artigo 22. O orçamento deverá constituir recursos para pagamento dos serviços da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2019. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 23. As despesas consideradas irrelevantes no termo do artigo 16, parágrafo 3 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas estabelecidas no limite atual de R$ 17.600 para a realização de dispensas de licitação em conformidade com a Lei Federal número 8666 de 93. Parágrafo único. O valor definido no caput acompanhará as alterações estabelecidas para os limites e mencionada modalidade licitatória. Artigo 24. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que possibilitem a execução desta sem comprovada suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 25. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentário para o exercício 2020 ao Legislativo. Artigo 26. Fica previsto na LDO uma reserva da ordem de 744.083 para a introdução de emendas impositivas dos senhores vereadores à LOA, previstas na Lei Orgânica Municipal. Artigo 27. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até o dia 31 de agosto de 2019. Artigo 28. Os pagamentos e serviços da dívida pública e despesas com o pessoal em cargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 29. Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do município, a serem incluídas a proposta orçamentária do exercício financeiro 2020, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 30. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a exigência da legislação eleitoral vigente. Artigo 31. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de nove de 2019 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para a sanção. Artigo 32. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de abril de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão projeto de lei 10 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprovo. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. A doutora Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 10 de 2019, aprovado na primeira discussão por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 5 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu peço a retirada desse projeto por 6 sessões. Coloco em discussão o pedido da vereadora de tirar o projeto de lei por 6 sessões. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora Meire de retirar o projeto por 6 sessões. Discussão única do projeto de resolução 4 de 2019. Solicito a secretária a fazer a leitura do projeto. Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do Geraldo Atleta de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Geraldo, vereador, em suspender a sessão por 2 minutos. Solicito a
secretário a fazer a chamada nominal, senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Alexandre Amaral presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Projeto de resolução 4/2019. Dispõe sobre a criação de comissão de representação. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica constituída nos termos do artigo 57 do Regimento Interno uma comissão de representação composta de 9 vereadores com o objetivo de representar a Câmara Municipal de Alumínio no segundo Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, no período de 4 a 8 de junho de 2019, na cidade de São Carlos, São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão à conta da dotação do orçamento vigente. Artigo 3º. A comissão contará com presidente e relator e deverá apresentar relatório dentro de 15 dias após o encerramento do encontro. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 8 de 5 de 2019. Renatinho Watanabe, presidente. Eduardo da Delegacia, vice-presidente. Professora Meire Barbosa, primeira secretária. Geraldo Atleta, segundo secretário. Bengala, terceiro secretário. Justificativa. A representatividade dos vereadores nesse encontro possibilitará aos nobres edis maiores esclarecimentos sobre projetos que possam ser aplicados no município nas áreas de sustentabilidade, educação, direito público, transparência, tecnologia, turismo e mobilidade urbana. Renatinho Watanabe, presidente. Coloco em discussão projeto de resolução número 4 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de resolução 4 de 2019 aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento número. Pois não, vereador. Compor a comissão, eu sugiro que o presidente seja o vereador Renatinho e eu possa ser o relator, só para compor a comissão. Renatinho como presidente e o Geraldo como relator. E o Demar como os membros. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 348/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 390 de 2018, com a finalidade de proceder de estudos para verificar como se encontra o processo de duplicação da rodovia Raposo Tavares, principalmente no trecho que compreende o nosso município, bem como acompanhar obras e exigir melhorias em determinados pontos que afetam o trânsito do município e a segurança dos pedestres. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21 de 5 de 2019, Enivaldo, presidente, Geraldo Atleta, relator, Edmo Bofete, Alexandre Amaral, Eduardo da Delegacia, membros. Lido. Coloco em discussão única do requerimento 346 de 2019. 348. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 348 aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento número 347 de 2019. Solicito o secretário do 349 a fazer a leitura do projeto. Do requerimento. Requerimento 349/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 395/2018, destinada a estudar as possíveis consequências tributárias no município em relação à Lei 13.540/2017, que consolidou inúmeras alterações na legislação de que trata a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21 de 5 de 2019, Eduardo da Delegacia, presidente, professora Meire Barbosa, relatora, Alexandre Amaral, membro, Edmo Mofete, membro, Bengala, membro, Beto, membro, Renatinho Watanabe, membro, Geraldo Atleta, membro, Enivaldo, membro. Coloco em discussão o requerimento 349. Em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. E Enivaldo. Aprovo. Requerimento número 349, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento 350 de 2019. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 350/2019. Senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a aprovação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos criada pela Resolução 369 de 17, nomeada pelo ato do senhor presidente 2/2017, destinada a buscar alternativas para o desenvolvimento econômico, comercial, industrial e turismo do município. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21/5/2019. Alexandre Amaral, presidente. Enivaldo Jesus, relator. Bengala, professora Meire, Beto, membros. Em discussão, requerimento 350. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam. Eduardo da Delegacia. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. 8-0. Requerimento 350, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento número 355 de 2019. 351. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 351/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criado pela Resolução 368/2017, nomeada pelo ato da presidência número 1/2017, destinada a estudar ações que viabilizem a regularização de imóveis no município de Alumina. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019. Alexandre Amaral, presidente. Edmo Bofete, relator. Renatinho Watanabe e Geraldo Atleta, membros. Lido, presidente. Em discussão, o requerimento número 351. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Bengala. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 351, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento número 352 de 2019. Solicito o secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 352/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 380/2017, nomeada pelo ato da presidência 16/2017, destinada a adequar a legislação municipal para incentivo ao esporte, adequando-a também à legislação federal e estadual, e realizar o levantamento de entidades e projetos para inscrição de diversos programas esportivos e assessoramento executivo na área de esportes. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21/5/2018. Eduardo da Delegacia, presidente. Geraldo Atleta, relator. Professora Meire Barbosa, membro. Coloco em discussão o requerimento número 352. Em discussão. Não. Chamada Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento número 352, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento número 353 de 2019. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 353/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 375/2017, destinada ao repovoamento com alevinos e instalação de uma área de lazer às margens da represa de Tupararanga. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2019. Bengala, presidente. Enivaldo, relator. Eduardo da Delegacia. Edmo Bofete. Renatinho Watanabe. Geraldo Atleta. Professora Meire Barbosa. Alexandre Amaral e Beto, membros. Em discussão, requerimento 353. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. E Enivaldo. Aprovo. Requerimento 353, aprovado por 8 votos.
Discussão única do requerimento número 354 de 2019. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 354/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 90 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo número 115/2019, de 22 de fevereiro de 2019, nomeada pelo ato da Presidência 4/2019, destinada à apuração do fato determinado, consistente no corte de árvores existentes em área pública, especificamente a área de permuta com a CBA, objeto da Lei Municipal número 2014, de 4 de outubro de 2018. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2019, Alexandre Amaral, presidente, professora Meire Barbosa, relatora, Eduardo da Delegacia, membro, Edmo Bofete, membro, Enivaldo, membro. Em discussão, o requerimento 354. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Na verdade, um pouco antes aqui da sessão, a comissão teve uma reunião aí com o presidente da Câmara e o diretor jurídico aqui da Câmara Municipal de Alumínio. A gente já, aqui falando em nome da comissão, nós já reunimos bastante informações com relação a esse fato e a gente entende por bem que algumas outras diligências devem ser realizadas. E essas diligências não implicam dizer que levarão 90 dias ou não, podendo levar mais ou menos que isso, mas são diligências que são necessárias, até porque nós aguardamos parecer de um laudo da Polícia Civil com relação a uma perícia que foi realizada a pedido aqui da Delegacia de Polícia de Alumínio, que certamente contribuirá para que os vereadores membros possam emitir a sua conclusão final sobre esse tema, como também servir de base para outras diligências das quais a gente pretende fazer. Então, antes que alguém fale, vai tudo acabar em pizza ou não, isso não existe. A lei, nem sempre a resposta ela pode ser dada no momento, às vezes no momento de paixão, de euforia, né? Ela tem que ser dada em cima de fatos, em cima de provas e documentos, para que você condene ou absolva alguém de um fato de um modo justo e de acordo com a lei. Então, meu nome aqui, peço a compreensão dos colegas para aprovação. Essa comissão, os 60 dias dela vence, salvo engano, ainda no dia 8 de junho, né? Eu acredito que dentro em breve nós teremos a conclusão, mas nós dependemos aí dessas duas diligências que demandam esse tempo, demandam aprovação. A gente não pode atropelar, cobrar alguma coisa aqui do Executivo por ter atropelado algum outro processo e a gente fazer a mesma coisa quando a gente depende aqui de algumas rotinas e de alguns procedimentos internos. Então, antes que acabou em pizza, que não vai apurar, que não vai resolver, que não vai se emitir algum parecer, pelo contrário, eu acho que a comissão aqui, trabalhando de forma honesta, é emitir um parecer calcado em provas, calcado em fatos e, acima de tudo, respeitando a legislação que regulamenta esse tipo de tramitação na Câmara. Então não adiantava nada hoje vir aqui ler um relatório de comissão sem ter nenhum elemento ainda concreto sobre toda essa história aí, que traz uma certa indignação, sim, porque aquele terreno talvez poderia já estar sendo utilizado por algum fato, mas que por conta de um ato do Executivo se acabou ocorrendo esse fato, do qual aqui a comissão nós vamos apurar. Eu tenho certeza aqui pela competência dos vereadores que compõem, pela experiência, e a gente vai apurar ela de uma forma mais justa. Então, é melhor, às vezes, ouvirmos alguns fatos, mas a gente andar em cima da legislação, né? A única pessoa de Jesus Cristo foi crucificada de uma forma, dizem que foi o pior julgamento da história do direito, e a gente, é por isso que a gente tem que seguir dentro da legalidade. E a legalidade, ela demanda tempo, demanda passo, demanda procedimentos, dos quais a gente, mesmo que alguém já até tenha alguma opinião sobre o ocorrido, não tem condição jurídica, pelo que está lá, de emitir um parecer. Então, dos últimos 60 dias para cá, quando a gente pediu a primeira renovação, a comissão não ficou parada. Hoje nós temos 2, indo para 3 volumes de documentos. Nós pedimos informações para várias entidades que foram necessárias, mas aí, como eu disse, ainda a gente fica pendente desse laudo pericial da Polícia Civil, que o IMESC deve ter vindo aí fazer, a Polícia Técnica, acredito eu. Como a gente depende aqui de outras diligências, das quais os vereadores aqui, em comum acordo, nós decidimos que
que vão ser necessárias para que a gente possa fechar definitivamente e a Câmara, cumprindo o seu papel de instituição de fiscalização, emita aí um parecer divergente, unânime ou não, mas emita um parecer dentro da lei. Então era o que eu tinha a comentar sobre o pedido de renovação por mais 90 dias. Não implica que daqui 90 dias vai ter moção. Pode ser que amanhã a gente receba a notícia de que esse laudo esteja pronto, que semana que vem a gente faça aqui algumas audiências e conclua. Mas para que a gente possa trabalhar de um modo tranquilo, a gente precisa de mais pelo menos essa margem de prazo para que a gente trabalhe tranquilamente. Por quê? Porque nós não temos elementos suficientes ainda para emitir um parecer seguro e que essa comissão não seja desmoralizada amanhã porque atropelou uma ou outra fase processual, não seja anulada por algum outro motivo por conta da pressa. Então é o que eu tinha a comentar, pedindo a colaboração e a aprovação dos vereadores. Continue em discussão o requerimento 354. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia, Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Aprovo. Bengala, Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo, Beto, Edmo Bofetti, Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 354, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento 355 de 2019. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Requerimento 355 de 2019, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 90 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo 116 de 2019, de 27 de fevereiro de 2019, nomeada pelo ato da Presidência 5 de 2019, destinada à apuração do fato determinado sobre denúncia veiculada por meio de redes sociais, em que o cidadão denominado Cauê Gregory faz grave denúncia de que agentes públicos estariam recebendo valores indevidamente. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2019, Geraldo Atleta, presidente, Edmo Bofetti, relator, Beto, Bengala e professora Meire, membros da comissão. Coloco em discussão o requerimento 355. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa, Aprovo. Geraldo Atleta, Aprovo. Bengala, Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo, Beto, Edmo Bofetti, Enivaldo. Aprovo. Requerimento número 355, aprovado por 8 votos. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 5/2019-L, que dispõe sobre obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionárias dos municípios de Alumínio indicar na carroceria dos veículos a data da fabricação dos mesmos. Segunda discussão do projeto de lei 61 de 2018, que institui a política municipal de saneamento básico de alumínio São Paulo e da outras providências. Segunda discussão do projeto de lei número 62 de 2018, que dispõe sobre a política do regime integrado da prestação, regularização, fiscalização e controle do serviço público essenciais de saneamento básico do município de Alumínio São Paulo e da outras providências. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrado. Uma boa noite.